Olá, vamos começar nossa próxima aula de Cálculo Diferencial Integral 1. Aula 7. Limites no infinito. Vamos ver a primeira definição. Seja f uma função definida em um intervalo aberto a mais infinito. Nós escrevemos então que o limite de f de x é igual a L quando x tende a mais infinito, quando o número L satisfaz a seguinte condição. Para qualquer epsilon maior que zero, existe um a maior que zero, tal que módulo de f de x menos L é menor que epsilon, sempre que x maior que a. Definição 2. Seja f uma função definida em um intervalo aberto de menos infinito a b. Escrevemos que o limite de f de x é igual a L, quando x tende a menos infinito, quando o número L satisfaz a seguinte condição. Para qualquer epsilon maior que zero, existe um b menor que zero, tal que módulo de f de x menos L é menor que epsilon, sempre que x for menor que b. Temos ainda o seguinte teorema que nos ajudará muito no cálculo dos limites no infinito. Teorema, o primeiro teorema. Se n é um número positivo, então podemos afirmar que limite de 1 sobre x elevado a n, quando x tende a mais infinito, vai ser igual a zero. Então, se o meu n for um número positivo, qualquer valor de n positivo, se eu tiver 1 sobre x elevado a n, e se meu x tender a mais infinito, no limite vai ser igual a zero. 2. E quando o meu x for tender a menos infinito? Aí o limite de 1 sobre x elevado a n, quando x tende a menos infinito, também é igual a zero. Exemplo, determinar o limite de 2x menos 5 sobre x mais 8 quando x tende a mais infinito. Veja bem, aqui se nós simplesmente substituirmos por infinito, vai ficar o quê? 2 vezes infinito, infinito. Infinito menos 5 é infinito. Infinito mais 8 é infinito. Vai ficar infinito sobre infinito. Então, vai dar indeterminado. Não pode ter infinito sobre infinito. Nesse caso, temos uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Vamos dividir o numerador e o denominador por x e depois aplicar as propriedades de limite juntamente com o teorema dado. Então, se eu dividir tudo aqui por x, o que vai acontecer? Vamos lá. Então, vai ficar, eu vou dividir 2x dividido por x, fica 2. 5 dividido por x, fica 5 sobre x mesmo. X dividido por x, fica 1. 8 dividido por x, fica 8 sobre x. Então, ao invés de eu escrever limite de 2x menos 5 sobre x mais 8, quando x tende a 8, eu posso escrever a equivalência, quando eu dividir tanto o numerador como o denominador por x, limite de 2 menos 5x sobre 1 mais 8x, com x tendendo a mais infinito. Agora, eu posso falar que isso daqui é limite do numerador dividido pelo limite do denominador. Então, eu posso falar que isso aqui é limite de 2 menos 5 sobre x, dividido por limite de 1 mais 8 sobre x, quando x tende a infinito. Também aqui eu posso aplicar as propriedades do limite. Limite de uma subtração é igual à subtração dos limites. Então, eu posso escrever esse limite como limite de 2 quando x tende a mais infinito, menos limite de 5 sobre x quando x tende a mais infinito, tudo isso dividido por limite de 1 quando x tende a mais infinito, mais o limite de 8 sobre x quando x tende a mais infinito. Olha, limite de 2 quando x tende a mais infinito, ou seja, o x tende para infinito. Mas tem x aqui na função? Não tem. Então, o limite é o próprio 2. Aqui, limite de 5 sobre x. Eu posso falar que é limite de 5 vezes 1 sobre x. E nós acabamos de ver pelo teorema que 1 sobre x, quando x tende a mais infinito, é zero. Então, vai ficar 5 vezes zero. Aqui embaixo, no denominador, a mesma coisa, limite de 1 quando x tende a mais infinito. Como a minha função não tem o x, basta repetir o valor da função, é 1. Não tem um x para substituir, para colocar o mais infinito no lugar do x. Aqui, nós já temos o x para colocar o infinito. Então, vai ficar 8 dividido por infinito, que é a mesma coisa
que 8 vezes 1 sobre x, ou 8 vezes 1 sobre infinito. E nós já vimos pelo teorema que 1 sobre infinito é zero, então ficou 8 vezes zero. Ah, agora ficou fácil. 5 vezes 0 é 0, 2 menos 0, 2. 8 vezes 0 é 0, 1 mais 0 é 1. 2 sobre 1 é 2. Então, nós podemos falar agora que o limite de 2x menos 5 sobre x mais 8, quando x tende a mais infinito, é igual a 2. Exercício 1. Encontrar limite de 2x ao cubo menos 3x mais 5 sobre 4x à quinta menos 2, quando x tende a menos infinito. Tentem resolver, por favor. Vamos lá. Primeira coisa, a primeira coisa que a gente faz é tentar calcular o limite direto, né? No caso aqui, vamos substituir x por menos infinito. Menos infinito ao cubo é menos infinito. Menos 3 vezes menos infinito é infinito. E mais 5 é infinito. Então ficou menos infinito mais infinito. Já tem uma indeterminação. Né? Aqui ficou menos infinito à quinta e menos infinito. Então vai ficar infinito sobre infinito. Aqui já teve uma indeterminação. Não dá para fazer menos infinito mais infinito. Não dá para somar infinitos nem subtrair infinitos. Só dá para somar infinitos com sinais iguais. Né? Menos infinito ou mais infinito mais infinito. Sinais diferentes já não dá. Então já deu uma indeterminação aqui no numerador. Então já não teria como resolver do jeito que está. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos dividir tanto o numerador como o denominador por x à quinta. Por que x à quinta? Porque é o maior grau tanto do numerador como do denominador. Sempre nós dividimos pelo maior grau. Aqui nós temos x ao cubo, x à quinta. Então vamos dividir por x à quinta. Então eu posso falar que esse limite, limite de 2x ao cubo menos 3x mais 5 sobre 4x à quinta menos 2, quando x tende a menos infinito, é a mesma coisa, vou dividir tudo por x à quinta, né? X ao cubo dividido por x à quinta vai ficar x a menos 2, ou se eu quiser colocar o expoente positivo, fica 2 sobre x ao quadrado, né? Menos 3x dividido por x à quinta vai ficar menos 3 sobre x à quarta. 5 dividido por x à quinta, 5 sobre x à quinta mesmo, não tem o que fazer. X à quinta dividido por x à quinta é 1, então ficou 4 vezes 1, 4. 2 dividido por x à quinta é x à quinta. Tá? Essa parte aqui, pessoal, de aplicar as propriedades dos limites, eu acho que não precisa, pode ir direto. Né? Então, daqui a gente já pode vir para cá. Ou seja, vamos aplicar daqui a gente já pode vir para cá. Qual que é o limite de 2 sobre x ao quadrado quando x tende a menos infinito? Né? 2 menos infinito ao quadrado é infinito. 2 sobre infinito é a mesma coisa que 2 vezes 1 sobre infinito. Vamos fazer o seguinte, qualquer número inteiro, pessoal, dividido por infinito, qualquer número real, independente se é inteiro, dividido por infinito, vai ser zero. Então 2 dividido por infinito é zero. Correto? Aqui, ó, colocou... O que ele colocou aqui? 2, tá. 2 sobre infinito é zero. Aqui é 2 vezes zero. Mas é zero, 2 vezes zero. 3 dividido por infinito é zero. Ele colocou 3 vezes zero por quê? Ele faz 3 vezes 1 sobre infinito. Então, aqui é zero, 2 vezes 0, 0, 3 vezes 0, 0. Aqui, 5 dividido por infinito, eu posso falar que é 5 vezes 1 sobre infinito. Então, 5 vezes 0. Numerador, mesma coisa. Cadê? 4 não está dividindo por ninguém, né? Nós dividimos 4x à quinta por x à quinta, deu só 4. Então 4 é 4 mesmo. 2 dividido por infinito é 0. Então ficou 4 vezes 2 vezes 0. 0, 2 vezes 0 é 0, 3 vezes 0 é 0, 5 vezes 0 é 0. 0 menos 0 é 0, 0 mais 0 é 0. Então ficou 0 sobre 2 vezes 0 é 0, 4 vezes 0 é 4. 0 dividido por 4. 0 dividido por 4 é 0. Então eu posso falar que limite de 2x ao cubo menos 3x mais 5 sobre 4x à quinta menos 2, quando x tende a menos infinito, é igual a 0.